O Partido Comunista resiste a Deus Derrubem! enquanto oramos por eles. Mas essa é a vontade do Senhor? O Senhor nos ensina: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é essa a vontade do Senhor? O que o Senhor quis dizer com inimigos? Durante a história da humanidade, toda a autoridade satânica que perseguiu os escolhidos de Deus foi punida por ele. Deus não teve piedade deles, só maldições e destruições. Com base nisso, podemos ter certeza de que os inimigos de quem o Senhor Jesus fala que devemos amar não eram diabos e Satanás, nem o poder satânico em exercício que resiste a Deus. Deus Todo-Poderoso diz: você ainda pode sociabilizar com esses demônios hoje e ressaltar a consciência e o amor com esses demônios. Isso não é considerado oferecer boas intenções a Satanás. Não é considerado uma associação com demônios. Senhor, por favor. Senhor, Senhor, onde estás? Senhor, Senhor, nossa igreja foi derrubada pelo governo. Não temos mais onde nos encontrar. Não temos onde nos encontrar. Não temos agora. mais. Senhor, tenha piedade dos seus Ó Senhor, tenha piedade de seus filhos. Por favor, perdoe aqueles que nos perseguem. Mostre a eles sua misericórdia e perdoe seus pecados. Porque, Senhor, eles não sabem o que fazem. Senhor, por favor, influencie os líderes da nossa nação. Faça com que se arrependam dos seus muitos pecados e não nos persigam. Ó, Senhor. Abençoe a China e os líderes da nossa nação. Dê-lhes sabedoria. Faça com que governem nosso país direito. O Partido Comunista destruiu nossa igreja. Por que estamos orando por É ele? verdade. Eu me recuso a orar. Orar por eles está de acordo com a Bíblia. É isso mesmo. Ei, pessoal. Nós temos que orar. Desde o início, o Partido Comunista tentou eliminar a religião. Certo. Eles rotularam o catolicismo e o cristianismo como seitas. E a Bíblia como literatura de seita. E, além disso, a perseguição deles às religiões só piorou. Até contra a Igreja das Três Autonomias. É mesmo, exatamente por isso. Vamos pensar. É verdade. Nós oramos pelo governo nacional há anos. O Partido Comunista nunca confessou seus pecados. E ainda age como inimigo de Deus e nos persegue. É verdade. Tenho pensado muito nisso. Em como o Partido Comunista resiste a Deus. Mas continuamos orando pelo governo nacional. Isso é a vontade do Senhor? Ele vai nos ouvir? Eu acho que não. O que podemos fazer? Se orarmos a partir das emoções humanas, teremos problemas. Irmão Yang, como nossas orações por eles estão contra a vontade do Senhor, o Senhor nos ensina a amar nossos inimigos e a orar pelos perseguidores. Amém. Mesmo que eles nos persigam, temos que perdoá-los. Sim, exatamente. Isso é praticar a palavra do Senhor. Como isso vai de encontro à vontade dele? É mesmo. O Partido Comunista detém o poder. Obedecer ao poder está totalmente de acordo com a vontade de Deus. Isso. Se orarmos pelo Partido Comunista e pedirmos que Deus abençoe esta nação, isso é amor. É glorificar a Deus. Isso é amor. É exatamente o que a gente faz. Nada glorifica mais a Deus. Irmão Yu? O irmão Chen está? Está sim, entre. Certo. Song Wen? Song Wen, olha quem está aqui. Irmão Yu. Irmão Chen, Irmão de... há quanto tempo? É mesmo, mais de 6 É meses. muito tempo não é? mesmo. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Vamos conversar lá dentro, por favor. Está bem. Estão em reunião? Sim, estamos. O Partido Comunista demoliu nossa igreja. Algumas pessoas estão orando pelo Partido Comunista. Estão debatendo o assunto neste momento. Devemos orar pelo Partido Comunista ou não? Não sabemos responder. Que bom que vocês vieram. Podem comungar com a gente? Claro que sim.
todo mundo aqui é realmente crente? Se eles descobrirem que acreditamos em Deus Todo-Poderoso, eles vão informar a polícia? Precisamos ter cuidado. E se eu não disser a eles que vocês acreditam em Deus Todo-Poderoso, o que acham? Combinado. Bom, vamos entrar. Certo. Irmãos e irmãs, conheçam meus amigos. Eles são de uma igreja doméstica, irmão Yu e irmão Jian. Oi, pessoal. Oi, gente. Oi, pessoal. De que Oi, igreja? gente. Ambos são pregadores. O Senhor deve ter planejado que eles nos visitassem hoje. Graças Graças ao ao Senhor. Senhor. Então, vamos comungar. Certo. Está bem. Está bem. Sentem-se. Vamos, Irmãos e ouvintes. irmãs, vamos nos sentar. Irmão John, tome uma água. Certo. Obrigado. Irmão Jian, Sim. o que houve com o seu rosto? O Partido Comunista estava nos perseguindo e eu me machuquei. Só isso. O Partido Comunista é odiável. Parece que todos ficaram loucos. Estão destruindo igrejas por todo lado. A nossa também foi destruída. Muitos irmãos e irmãs foram feridos. Uma irmã quase foi enterrada viva. É mesmo. É verdade. Verdade. Todos aqui estamos bravos com isso. Claro que sim. verdade. Claro. Muito bravos. Sabemos que o Partido Comunista resiste a Deus e atormenta os cristãos. Mas alguns aqui ainda insistem em orar por eles, pedindo que o Senhor os perdoe e abençoe os líderes da nação. Acho que isso não está de acordo com a vontade do Senhor. certo. Mas não sei explicar. Estamos todos confusos com essa questão agora. Estamos. Verdade. É verdade. Quero saber o que vocês acham disso. Verdade. Estão dispostos a comungar? Sim, irmão. Vamos comungar. Certo, graças a Deus. Então vamos comungar juntos. Está bem. A questão que você levantou, que está confundindo todos vocês, é como nós, que acreditamos no Senhor, devemos tratar o Partido Comunista como poder em exercício e se devemos orar por eles, certo? Exatamente. Imagino que estejam pensando assim. Nós oramos pelo Partido Comunista por muitos anos, mas eles não se arrependeram e ainda destruíram a nossa igreja. Levaram as nossas ofertas a Deus e destruíram o altar, nos deixaram sem nada. Isso não é ação do demônio? Sim. Não podemos continuar orando para que sejam abençoados. Então, como devemos tratar o governo em exercício? Escute, você está totalmente certo. Quando oramos pelo Partido Comunista, nos sentimos desconfortáveis. É como orar por Satanás. Como pedir ao Senhor que salve e abençoe Satanás. Não é a vontade do Senhor. É exatamente esse o problema. Nenhum pastor ou presbítero consegue explicar. É mesmo. Nem me fale neles. Eles que dizem que devemos orar pelo Partido Comunista, que é assim que vamos ganhar a bênção de Deus. Agora eu sinto que fui enganada pelo próprio Satanás. Sim, é isso, exatamente isso. É bom que tenham consciência disso. Se estão conscientes, é porque não é tarde demais. Como uma igreja das 3 autonomias, oraram pelo governo por anos. Não receberam o Senhor. E o governo destruiu a sua igreja. O governo demoliu o seu altar. Vocês não têm onde se encontrar. Não sobrou nada. Verdade. Não sei se isso é castigo, Castigo? mas o Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e guarida de todo espírito imundo e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados e para que não incorras nas suas pragas. As igrejas das 3 autonomias são a união político-religiosa da Babilônia. Além disso, se vocês não saírem da Babilônia, se ainda orarem pelo Partido Comunista Satânico, ofenderão o caráter de Deus. E Deus não vai gostar do que fizerem. Ofender o caráter de Deus? Será que é isso mesmo? Não pode ser. Eu não concordo com o que você disse. Nós oramos pelo Partido Comunista e pelo governo nacional, porque é o que a Bíblia diz. Certo. Não é essa a vontade do Senhor? O Senhor nos ensina: amai aos vossos inimigos
e orai pelos que vos perseguem. Amém. Nossos pastores e presbíteros também dizem que devemos amar nossos inimigos. Não importa o quanto nos persigam, temos que perdoá-los. Temos que tratá-los com amor e orar para que sejam abençoados. Fazer isso glorifica o Senhor. Essa é a vontade dele. O irmão Liu está certo. Deus é misericordioso e ele perdoa todos os nossos pecados. Se orarmos pelo Partido Comunista e pelos líderes da nação, estaremos de acordo com a vontade do Senhor. Não é errado. Sim, isso faz sentido. Parece certo. Parece bem certo. Irmãos Yu e Jiang, continuem com a comunhão, por favor. Certo. Irmãos, com base nas palavras do Senhor Jesus, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês acreditam que orar pelo Partido Comunista Satânico é fazer a vontade do Senhor. Mas têm certeza de que entenderam a passagem corretamente? Qual é o problema, então? Acham que o ensino do Senhor Jesus de amar nossos inimigos inclui os demônios? Se acham que sua crença e compreensão estão de acordo com a vontade de Deus, qual é sua base bíblica? Tem mais palavras de Deus como prova? Na Bíblia inteira, o Senhor Jesus disse alguma vez que vocês devem orar pelo governo em exercício ou por Satanás e seus demônios? Não. E Deus Jeová já disse algo assim? Essas palavras estão em algum lugar no livro dos profetas? Eles não dizem nada assim. Portanto, se nem o Senhor Jesus, nem Deus Jeová e nenhum dos profetas nunca disse nada assim, em que vocês baseiam a sua crença de que orar pelos poderes em exercício e pelo Partido Comunista condiz com a vontade do Senhor? Faz sentido. Não, Mas isso não está escrito. Talvez seu entendimento da vontade do Senhor e a sua leitura da palavra dele estejam errados. Estávamos errados. Quer dizer que a nossa crença de orar pelos poderes em exercício é baseada em uma leitura falaciosa da palavra do Senhor e da vontade dele? Eu gostaria de ouvir o que as palavras do Senhor Jesus, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, significam para você. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Como explicar? Diga, eles podem explicar claramente. Qual a explicação? O Senhor Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas quem ele quis dizer com inimigos? O que ele quis dizer com quem os perseguem? Para entender de verdade, primeiro precisamos compreender que a obra de Deus é salvar o homem que foi corrompido por Satanás, e não salvar Satanás e os demônios que corromperam a humanidade, não é? Desde o nascimento do homem, todo poder satânico em exercício que se opôs a Deus ou oprimiu os escolhidos de Deus foi punido por ele em algum momento. Deus não teve piedade deles, só maldições e destruições. Então, com base nesse fato, podemos ter certeza de que os inimigos que o Senhor Jesus falou que devemos amar não eram os demônios, nem os poderes satânicos em exercício que resistiram a Deus. Porque o Senhor Jesus nunca disse que devemos orar por Satanás e nem por poderes satânicos em exercício. Este não é o caso? Então, quem são esses inimigos que devemos amar? Todos sabemos que a humanidade está profundamente corrompida. Todos podemos negar, resistir e julgar a Deus. Isso já foi visto por aqueles que espalham o Evangelho. Foi exatamente o que eu fiz. O homem rejeitou Deus quando ele veio encarnado para salvar a humanidade. Isso basta para provar que a humanidade toda é capaz de resistir a Deus. Sem o amor e a salvação de Deus, a humanidade estaria amaldiçoada. Não é verdade? Ninguém que acredita em Deus ousaria proclamar que não resiste a Deus. Então, todos que espalham o Evangelho devem fazer isso com amor. Muitas vezes temos que orar e comungar antes de fazer o coração dos outros seguir a Deus. Isso não é um fato? Com certeza isso é um fato. Tem toda a razão. Isso prova que quando o Senhor Jesus declarou que devemos amar nossos inimigos, esses inimigos são a humanidade que Deus quer salvar. Os membros da humanidade que podem ser salvos. Ele não estava se referindo a Satanás e seus demônios.
Amém. Faz todo sentido. É isso que significa amar seus inimigos. Dentro da humanidade corrupta, muita gente não acredita. Eles não compreendem o que é acreditar, nem qual é o verdadeiro caminho, nem conhecem a Deus. Talvez Satanás os engane e eles agora julguem a obra de Deus. E eles podem condenar, blasfemar ou perseguir quem acredita em Deus. Mas não resistem diretamente a Deus e nem o odeiam. Depois de comungar a verdade com eles, se orarmos com amor, talvez aceitem o verdadeiro caminho e voltem a Deus. Nós temos que tratá-los com bastante amor. Orar para que se confessem, se arrependam e se voltem a Deus. Essa prática está de acordo com a vontade de Deus. Amém. Então, Isso significa amar seus inimigos. Entretanto, se virmos o pedido do Senhor Jesus para amar nossos inimigos, como amar um poder maligno como o Partido Comunista ou amar Satanás, trata-se de uma interpretação errada das palavras do Senhor Jesus e que vai totalmente contra a vontade de Deus. Hoje foi a primeira vez que entendi que inimigos se refere a pessoas que Deus quer salvar. É isso aí mesmo. E se alguém ainda insistir que orar por um poder em exercício satânico é a vontade do Senhor, eu pergunto: nestes anos todos orando pelo Partido Comunista, vocês foram abençoados? Sentiram a paz em seus corações? Tem certeza de que essa ideia vem do Espírito Santo? Não temos certeza. Se não podem afirmar e não sentem a paz em seus corações, quais foram os resultados das suas orações? Sua igreja foi demolida. Vocês lamentam para os céus, choram, rangem os dentes e se sentem arrependidos. Esses são os resultados de orar por bênçãos para o Partido Comunista. Isso não é um fato? É sim. É um fato. Entendi isso recentemente. Talvez nossa igreja tenha sido destruída porque seguimos a senda errada na nossa crença. Isso deve ser um castigo de Deus. Deus está usando esta realidade para esclarecer toda a sua confusão. Orar por um poder satânico em exercício é ficar do lado de Satanás e resistir a Deus. Isso ofende o caráter de Deus e o final não será bom. A vontade de Deus é salvar o máximo de pessoas possível. Deus usa a perseguição de Satanás para podermos ver seu rosto demoníaco, escaparmos da influência de Satanás e nos voltarmos a Deus. Amém. Todos temos que acordar para esse fato. Amém. Se continuarmos obedecendo aos poderes políticos do Partido Comunista e orando para que sejam abençoados, somos claramente tolos e ignorantes. Exatamente. Precisamos ser mais sábios. Ele tem razão. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Os insensatos, por falta de entendimento, morrem. Essas palavras são verdadeiras. Se não buscarmos o verdadeiro significado das palavras de Deus na nossa fé, ou não compreendermos corretamente o que Deus quis dizer, e em vez disso praticarmos cegamente com base nas nossas próprias ideias, se orarmos pelo governo vigente, se orarmos pelo diabo Satanás e dissermos que isso vem do Senhor Jesus, não estamos resistindo e insultando Deus? Fazer isso é ficar do lado de Satanás contra Deus. Se não nos arrependermos, seremos punidos juntos com Satanás e destruídos. Seremos sacrificados por um poder satânico em exercício e enterrados com ele. Acham que o que eu disse é verdade? Sim. Sim. Agora veem que é um problema grave? Ainda bem que tivemos essa comunhão. Graças a Deus. Certo. O Senhor Jesus disse: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Amém. Eu vou ler outra passagem. Está bem. Você ainda pode sociabilizar com esses demônios hoje e ressaltar a consciência e o amor com esses demônios. Isso não é considerado oferecer boas intenções a Satanás? Não é considerado uma associação com demônios? Se hoje as pessoas ainda são incapazes de distinguir entre o bem e o mal, se ainda ressaltam cegamente o amor e a piedade, sem esperar de alguma forma buscar a vontade de Deus, se não conseguem ter o coração de Deus como o próprio coração, o fim dessas pessoas será ainda mais miserável. Sim, é.
Alguém que não acredita no Deus encarnado é um inimigo de Deus. Se você pode ressaltar a consciência e o amor para com um inimigo, não lhe falta um senso de justiça? Se você é compatível com aqueles que eu detesto e dos quais discordo, e ainda exalta o amor ou os sentimentos pessoais para com eles, você não é desobediente, então? Você não está resistindo intencionalmente a Deus? Uma pessoa assim detém a verdade. Se enfatizam a consciência para os inimigos, se enfatizam o amor aos demônios e a piedade para com Satanás, as pessoas não estão interrompendo intencionalmente a obra de Deus? Essas palavras vão direto ao ponto. A essa altura já deve estar claro que Deus não ama Satanás, nem seus demônios. Só os odeia e amaldiçoa. Amém. Na nossa crença, se não ficarmos do lado de Deus e amaldiçoarmos os diabos do Partido Comunista, e em vez disso confiarmos nele, como faz a Igreja das Três Autonomias, orando por bênçãos para esses diabos, estamos ofendendo o caráter de Deus e insultando-o gravemente. É exatamente isso. Alô, polícia. Irmão Yu, irmão Jan, sua comunhão foi muito clara e prática. Parece que estávamos errados por orar pelo Partido Comunista. Nós interpretamos errado. Por muitos anos, nós oramos pelo Partido Comunista. Eu sempre tive muitas dúvidas sobre isso. Mas não conseguia ver o problema claramente. Então eu não percebia que orar pelo Partido Comunista é ir contra a vontade de Deus. E, na verdade, é resistir a ele. Isso mesmo, exatamente. Mas agora, depois de ver aquela escavadeira, eu entendo. O Partido Comunista é uma potência demoníaca. Ele se opõe a Deus e se recusa a se arrepender. Mas agora, ouvindo a sua comunhão, eu entendo totalmente. Graças a Deus. Nós acreditávamos nessa ideia porque o Senhor Jesus disse que deveríamos amar os nossos inimigos. Nós entendemos errado. É mesmo. Achávamos que esses inimigos incluíam o diabo, Satanás e o Partido Comunista. E para quê? Oramos por muitos anos e não alcançamos nada. É verdade. Nos afastamos do Senhor e nos aproximamos de Satanás. Se continuarmos assim, o Senhor vai abdicar de nós e nos destruir junto com Satanás. Com certeza. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Verdade absoluta. Nunca imaginei que a senda das três autonomias nos levaria a isso. Foi preciso ver nossas covas para temer a morte. É verdade. É vergonhoso falar isso. Vocês também acreditam, mas receberam as bênçãos de Deus e conseguem entender a verdade. Mas e a gente? Satanás destruiu a nossa igreja e mesmo assim oramos pelo Partido Comunista. No que estávamos pensando? Fomos muito ignorantes e tolos. Éramos muito medrosos e temíamos ser perseguidos. Achávamos que a Igreja das Três Autonomias nos manteria seguros. Nunca pensamos que chegaria a esse ponto. Isso é castigo. É castigo mesmo. Se orar pelo Partido Comunista é certo ou não, ainda estávamos seguindo a Bíblia. Ninguém pode ter certeza se era correto. É verdade. E embora nossa igreja tenha sido demolida, o governo não nos prendeu. O que prova que o Senhor ainda tem misericórdia e nos protege. Graças ao Senhor. Enquanto são perseguidos pelo Partido Comunista, sempre fugindo sem ter onde descansar, estão pior do que a gente. Como ele pode Pelo dizer menos isso? podemos orar pelo Partido Comunista no conforto das nossas casas. Estamos em paz, sem desastres. O braço dele está doendo muito. Nossa igreja Será foi que isso demolida. não é um desastre? Isso não é um desastre? Eu penso que orar pelo Partido Comunista não é errado. A Bíblia diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Amém. Paulo também disse
que as autoridades são determinadas por Deus. Os pastores não costumam dizer que as autoridades são estabelecidas por Deus? O Partido Comunista é o poder em exercício. Obedecer a ele está de acordo com a vontade de Deus. Então, orar pelo Partido Comunista está completamente de acordo com a Bíblia. Eu estou chocado que ele tenha dito isso. Não é possível. Perdemos a nossa igreja, mas estamos melhores que vocês, que nunca tiveram uma. Perdemos sim a nossa igreja. Isso é uma aprovação de Deus pra gente. O Partido Comunista não nos prendeu. E isso é graças a Deus. Isso prova que não estávamos errados em escolher a senda das 3 autonomias. Ao acreditar nela, todos nós temos paz no coração. Não temos? Vocês sentem essa paz? Ele não pode dizer uma coisa dessas. Como assim? Surpreendeu. É inaceitável. Exatamente. Isso não está certo. Irmãos, tomem. Bebam uma água. Está bem, obrigado. Bom, irmão Chen, disse que quando a sua igreja estava sendo destruída, você percebeu que a senda das 3 autonomias era errada. Isso não tem preço. Graças ao Senhor. Isso é o Senhor nos dando uma chance de nos arrependermos. Não podemos ficar cometendo o mesmo erro. Sobre a senda das 3 autonomias, depois de todos os seus anos nela, o que receberam de benefício? Conseguiram acesso à verdade? Experimentaram as palavras do Senhor? Ganharam conhecimento sobre a obra do Senhor? Nunca pensei nessas questões. Que sofrimentos vocês tiveram que passar para testemunhar pelo Senhor? E que perseguição de poderes satânicos? Por várias gerações, quem segue o Senhor sofreu vários tipos de perseguição. Alguns até deram a sua vida por isso. Esses santos todos foram testemunhas. Vocês podem dar esse testemunho? Deveríamos ter vergonha. Vocês não só não testemunharam, como ainda zombaram dos cristãos que não conseguem voltar para casa porque seguem o Senhor. Não sentem vergonha? Isso é resistir ao Senhor. Agora vamos olhar para as igrejas domésticas. O Partido Comunista prende e persegue seus membros insanamente. Mesmo assim, em circunstâncias tão adversas, eles continuam se reunindo, seguindo e testemunhando pelo Senhor. Mesmo em meio a tamanha perseguição de Satanás, eles ainda dão testemunho. Mas e vocês? Vocês não são perseguidos nem dão testemunho. Acreditam no Senhor em meio à segurança e ao conforto. Vocês usam o poder político satânico do Partido Comunista como defesa e proteção. Isso é ficar do lado de Satanás. O Senhor não aprova isso, porque estão no caminho errado. É verdade. Temos sido muito medrosos. O Senhor Jesus disse: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Amém. Amém. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês acreditam no Senhor, mas não praticam as palavras dele. Nem seguem os mandamentos dele e sofrem a servidão de Satanás. São escravos de Satanás e só reconhecem o Senhor por nome. Não têm um testemunho verdadeiro. O Senhor Jesus não reconhece vocês como crentes nele. Então, nas circunstâncias atuais, não deveriam parar um momento e refletir? Deveríamos mesmo, verdades. Deveríamos ser. Isso mesmo. Temos muito em que pensar. Depois de tudo que vocês passaram, se ainda não entenderam a vontade do Senhor e ainda insistem em manter as ideias do homem, estão em grande perigo. É verdade. Quando forem abandonados e condenados, não vão ter como voltar. Eu não sabia que as consequências eram tão sérias. Eu concordo. Lembrem-se de quando o Senhor Jesus realizou sua obra. Aqueles que o seguiram não confiavam no governo romano. Nem se comprometeram com líderes judaicos. Eles pregaram e foram testemunhas do Senhor com base nas palavras dele.
Depois de passar por muita perseguição e tormento, eles testemunharam fortemente pelo Senhor. São esses que ganharão a aprovação de Deus. Amém. Amém. Quando confiaram no Partido Comunista e tomaram a senda das 3 autonomias, o Espírito Santo atestou essa escolha. Ela foi baseada nas palavras do Senhor Jesus? Não. O Senhor Jesus disse: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Seguir o Senhor deve ser com base nas palavras do Senhor Jesus. As palavras de Paulo de que devemos obedecer aos poderes em exercício não representam as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca disse que as pessoas deveriam obedecer às autoridades, nem que deveriam orar por elas. Não é isso? É verdade, sim. É isso mesmo. É verdade. O Senhor Jesus suportou todas as formas de sofrimento para redimir a humanidade e acabou sendo crucificado. Só o judaísmo ousou condenar o Senhor Jesus. Eles não eram dignos de receber a salvação do Senhor Jesus. É verdade mesmo. Sermos perseguidos por seguir a Deus é a graça de Deus por nós. Mas algumas pessoas, quando veem que somos perseguidos, riem e zombam de nós. Agora me digam, como acham que o Senhor vai tratar essas pessoas? O Senhor vai aprová-las? Não. De jeito nenhum. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguiram, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém. Amém. O Senhor Jesus suportou grande sofrimento para redimir a humanidade. Como aqueles que seguem o Senhor, não devemos suportar também o tormento da zombaria, calúnia e perseguição? Devemos. Sim. Ainda somos seguidores do Senhor se buscarmos somente a segurança. E só o Senhor sabe se as pessoas que dizem que o seguem são sinceras. Como crentes, queremos ser abençoados e não sofrer. Verdade. Não é a vontade de Deus. Eles sofrem perseguição, mas continuam espalhando o Evangelho. Eles são crentes sinceros e ganham a aprovação de Deus. Com a demolição da sua igreja, a vontade de Deus foi revelada. Aqueles que confiam no Partido Comunista vão perecer. Deus quer salvar o homem, mas ele permite que o poder satânico em exercício persiga o seu povo escolhido. Deus está usando o comportamento do Partido Comunista para permitir que nós vejamos claramente a essência maligna do diabo Satanás. Que vejamos como Satanás corrompe e fere a humanidade. Como Satanás resiste a Deus e se torna inimigo dele. E para nos ajudar a identificar Satanás. Amém. Assim nós podemos odiá-lo, rejeitá-lo e renunciar a ele. E podemos ficar diante de Deus e ser ganhos por ele. Amém. Isso revela a sabedoria e a onipotência de Deus. Deus é sábio. Essas são as intenções do bom Deus para nós. Deus usa o serviço do Partido Comunista para aperfeiçoar seu povo escolhido. Mas isso não significa que esses poderes são estabelecidos por Deus. Vocês acham que Deus criaria Satanás para corromper e ferir a humanidade? Com certeza. Ou um poder satânico em exercício, criado para resistir a ele? Impossível. Então, quando os pastores e presbíteros usam as palavras de Paulo para dizer que as autoridades são escolhidas por Deus e que orar por elas é a vontade dele, isso não é espalhar falácias maldosas para enganar as pessoas? Isso mesmo. Mesmo assim, muita gente espera ganhar a segurança de Satanás e a bênção de Deus. Como isso pode acontecer? Isso mesmo. O irmão John está totalmente certo. Quando entramos na Igreja das Três Autonomias, essas eram nossas intenções mesmo. Pensávamos que obteríamos as duas coisas e que éramos espertos por pensar assim. Nunca pensamos que nosso local de adoração seria destruído. Finalmente vejo a face demoníaca do Partido Comunista e me sinto profundamente envergonhado. Graças a Deus. Como podemos ser tão tolos? Você está totalmente certo. Oramos pelo Partido Comunista por mais de 20 anos, mas não vimos nenhum pingo de arrependimento. É verdade. Em vez disso, as coisas pioraram, ficaram mais frenéticas e ainda destruíram nossa igreja. Eles são detestáveis. O Partido Comunista é realmente demoníaco. Não podemos mais orar pelo diabo. É verdade. Agora nós vemos que não podemos orar por ele. Antes, quando eu orava pelo Partido Comunista, eu sentia paz no coração.
Achava que se amássemos o Partido Comunista, eles não nos prenderiam nem perseguiriam. E isso seria o suficiente. Nunca imaginei que o Partido Comunista chegaria a destruir nossa igreja. Eles são detestáveis. E aí, quando vi a igreja caindo, meu coração se despedaçou. O Partido Comunista é detestável. É isso. Tem toda a razão. Quando entrei na Igreja das Três Autonomias, eu não a questionei. Eu só pensei que, já que o senhor conhecia o nosso coração, não importava em que igreja eu entrasse. Se eu acreditasse sinceramente, seria salvo. É verdade. Tinha a mesma ideia. Mas Eu agora, também pensava assim. finalmente eu entendo. A senda que escolhemos na nossa fé é uma questão crucial. Você está totalmente certo. Isso mesmo. Na Igreja das Três Autonomias, não estávamos acreditando no Senhor mesmo. Não podemos falar das verdades puras e nem do Apocalipse. Nós só podemos falar de amar o país e a religião. É verdade. Nem podemos realizar reuniões em casa. Amigos de isso outras mesmo. denominações não podem nos visitar. É mesmo. E temos que fazer relatórios para o governo. É verdade. Exatamente. Se acreditarmos sob as restrições do Partido Comunista, como vamos ganhar a verdade como vida? Como podemos agir de acordo com a vontade de Deus? É basicamente Exatamente. acreditar em vão. O Partido Comunista não permite que espalhemos o Evangelho. Como podemos praticar as palavras do Senhor assim? Como podemos obedecer e testemunhar pelo Não Senhor? podemos dar testemunho. É horrível. Ser crente na Igreja das Três Autonomias é nos deixar ser controlados pelos demônios do Partido Comunista. Nos tornamos prisioneiros da servidão a Satanás. É o propósito do Partido Comunista. Ele acertou na mosca. Nos anos em que acreditamos na Igreja das Três Autonomias, só seguimos o fluxo. Não sentimos a obra do Espírito Santo. E ter que saudar a bandeira, cantar o hino nacional e falar de patriotismo é realmente nojento para mim. Exatamente. Não parece em nada uma crença no Senhor. Agora vejo claramente que a senda das Três Autonomias não tem a bênção do Senhor. Se a seguirmos, apoiaremos Satanás e não poderemos testemunhar. Me arrependo de escolher essa senda. Como podemos ser enganados assim? Claro. Podemos ser tão enganados. Muito arrependidos.